1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 12, verso 13. Quero fazer uma meditação bem curta, bem rápida, nesse texto da Palavra de Deus. A palavra do Senhor diz: Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam, viver em paz uns com os outros. Oremos. Deus bendito, nós nos reunimos em assembleia para eleger um pastor e também para tomar decisões com respeito à atualização do nosso estatuto, a fim de andarmos de forma correta e aceitável perante as leis do nosso país, sem termos, Senhor Deus, que enfrentar obstruções e dificuldades por causa de questões legais. Pedimos a orientação do Senhor, pedimos a condução do Teu Espírito, mas pedimos principalmente, Senhor Deus, que o Senhor nos conduza num caminho de submissão, em primeiro lugar, à Tua Palavra e à Tua vontade. Ela que é exatamente mais importante e mais cara para nós. Orienta-nos agora, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Meus irmãos, esse texto que nós acabamos de ler de 1 Tessalonicenses é um dos textos mais específicos que o apóstolo Paulo escreve a respeito da relação pastoral dentro de uma igreja local. Ele escreve aqui da perspectiva do pastor a respeito do que o pastor espera e deve e pode esperar de uma igreja consagrada a Deus. No capítulo 3, anterior a este, ele faz um longo discurso a respeito também dessa questão da relação pastoral entre pastor e igreja, mas lá no capítulo 3 ele trata da perspectiva da igreja. O que a igreja deve esperar e o que a igreja deve procurar no pastor que ela elege para conduzi-la no caminho de Deus. Eu gostaria de gastar um pequeno tempo aqui falando um pouco sobre esses dois versículos onde Paulo fala sobre como que a igreja deve tratar o seu pastor na perspectiva do pastor, enquanto ele está trabalhando para a edificação da igreja, que é o tema que Paulo coloca como básico para a vida pastoral no capítulo 3. Então, Paulo dá aqui algumas orientações. A primeira delas é que aqueles que terão um pastor para conduzi-los no trabalho do Senhor devem acatar com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. O primeiro mandamento, o primeiro ensinamento é que nós devemos acatar com apreço. Acatar é ter respeito e interesse pelo seu trabalho, pelo trabalho que ele realiza entre nós, valorizando e reconhecendo a sua importância por causa dos mandamentos bíblicos. E Paulo, quando diz que nós devemos acatar a liderança, pastores e presbíteros com apreço, ele nos dá aqui duas razões no próprio texto. A primeira razão é porque eles trabalham entre nós. A palavra trabalhar aqui é a palavra no texto original copiontas, da onde vem a palavra copioso, aquilo que é abundante, presente. Refere-se a um trabalho que produz desgaste físico, mental. Muitas vezes o trabalho da igreja ele é estressante para os líderes, que precisam muito mais do apoio dos irmãos do que simplesmente críticas desnecessárias e murmurações. Eu não estou falando que não deve ter críticas, mas críticas desnecessárias. Críticas que não levam a lugar nenhum, críticas que têm a ver simplesmente com questões pessoais e não com o trabalho em si. É interessante você observar Moisés,
quando ele é chamado para conduzir Israel para o êxodo do Egito. E ali em Êxodo 17, eles acabaram de sair do Egito, capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14. E quando chegam a Refidim, já tem 45 dias que eles saíram do Egito. E Moisés faz a sua primeira reclamação para Deus. Ele reclama que nesses 45 dias o povo já tinha reclamado dele 7 vezes. Ou seja, em 1 mês e meio ele já teve que enfrentar 7 reclamações do povo. Mais de uma por semana. É impossível você trabalhar com alegria num local onde, a cada semana, aquilo que mais se destaca no trabalho são queixas, reclamações e murmurações. Paulo diz: acatai com apreço os que vos presidem e vos admoestam, por causa do trabalho que eles realizam entre vocês. O respeito, ele é devido não por causa da pessoa e do carismatismo do pastor por si só, ele deve ser dirigido ao pastor por causa do trabalho, por causa daquilo que é feito. Em segundo lugar, Paulo diz que o respeito, o carinho, o acatamento, ele deve acontecer por causa da presidência e por causa da admoestação. Eles nos presidem e eles nos admoestam no Senhor. Presidir no Senhor tem o sentido de presidir de acordo com a obediência aos mandamentos, aos ensinamentos de Deus. É presidir no Senhor e não presidir por conta própria, por interesse próprio, presidir por causa de vantagens ou coisas que tais. A necessidade de que haja acatamento quanto ao trabalho pastoral é porque aqueles que nos presidem, eles nos presidem em obediência ao mandamento de Deus para com a sua igreja. É claro que aqueles que nos presidem não no Senhor, eles têm mais é que ser retirados do nosso meio. Mas aqueles que procuram obedecer à palavra do Senhor e aplicá-la na condução da igreja, Paulo diz que esses devem ter da nossa parte acatamento, respeito, carinho e atenção. E também porque nos admoestam. A palavra admoestar é uma palavra muito mal compreendida no nosso meio. Nós confundimos admoestar com exortar. Exortar é uma palavra que significa animar, estimular, ajudar a pessoa a crescer. Então, às vezes, eu estou lá na porta cumprimentando os irmãos, e aí aparece um irmão que tem uns 70 dias que não vem na igreja, a esposa está do lado, ela diz: pastor, dá uma exortada nele aí para ele parar de faltar tanto ao trabalho. Eu não vou ficar estimulando ele a ficar faltando o trabalho. Ali, o que ele está precisando não é de uma exortação, está precisando é de uma admoestação. Admoestar é repreender, admoestar é chamar a atenção quando não está andando no caminho certo. A palavra tem o sentido de alguém que bate as mãos no seu ombro e diz: olha, não é por aí, é por aqui que você tem que andar, você está andando na direção errada. A palavra de Deus diz que nós devemos respeitar aqueles que, em obediência ao Senhor, chamam a nossa atenção quando nós estamos colocando os nossos pés para andar no caminho errado. Nem sempre isso acontece, mas esse é o ensinamento da palavra de Deus. Presidir é liderar, é conduzir, é administrar, é cuidar. Por isso é importante a colaboração de cada um de nós. Primeiro ensinamento, acatar com apreço, acatar com valor. Segundo ensinamento, o texto diz que nós devemos ter os nossos pastores em amor. E ele diz como este amor deve ser tratado. Também nos dá 2 razões e 2 ensinamentos. A liderança não precisa somente do respeito, mas também precisa do carinho, do amor, da atenção dos irmãos. Primeiro, porque este amor deve ser dado em máxima consideração. Máxima consideração é colocar o tanque cheio e não o tanque vazio. Uma vez eu fui pregar na igreja de Pontalina, e lá o pastor tinha à sua disposição um Fusca. Eu fiz uma oração na minha vida que eu nunca queria ser dono de um Fusca na minha vida, só dirigi aquele carro uma vez para nunca mais querer entrar dentro de um automóvel daquele. Mas a igreja tinha um Fusca, e todo mundo sabe que Fusca é o carro mais valente que tem, que atravessa qualquer atoleiro, então, por isso ele é amado, idolatrado e coisas que tais. Mas eu pedi a Deus, não quero ter um desse. A igreja tinha um Fusca, e o pastor, então, ali no momento de folga, diz: vamos ali pescar no riozinho, perto de Pontalina.
E ele foi lá no posto de gasolina e colocou R$1 de gasolina no tanque. E eu perguntei, essa gasolina dá para ir lá e voltar? Dá demais. A gente foi, na volta o Fusca parou em cima da ponte, no meio da ponte, porque não tinha gasolina. Ele tinha colocado o mínimo que cabia naquele tanque de gasolina. Às vezes nós tratamos as outras pessoas assim, com o mínimo, com aquilo que é o suficiente para ir ali e voltar. Mas a palavra de Deus diz que nos nossos relacionamentos como irmãos e com a liderança da igreja, o nosso amor não deve ser colocado no tanque mínimo, R$1 de gasolina. Não, ele tem que ser colocado no tanque cheio, para que haja máxima consideração. Consideração é estima, valorização do trabalho, ter em alta conta. Paulo diz que o marcador da nossa estima pelos líderes deve estar ligado ao máximo e não no mínimo, como algumas vezes acontece. Por que é assim? Paulo diz, por causa do trabalho que realizam entre vocês. Observe que Paulo menciona 2 vezes o trabalho. Nós devemos acatar com apreço os que trabalham. E nós devemos tê-los em amor por causa do trabalho. A palavra trabalho aqui, citada a 2ª vez, não é a mesma palavra trabalho citada a 1ª vez. A primeira é copiontas, aqueles que se dedicam, que trabalham até ficar cansado. Esses devem ser acatados com apreço. Mas aqui, terem em amor com máxima consideração por causa do trabalho, não é por causa do trabalho realizado, mas é por causa do trabalho no sentido de profissão. Nós devemos ter os nossos pastores em amor, porque eles são pastores. Eles foram colocados nessa posição. E só porque estão colocados nessa posição, a Bíblia diz que nós devemos procurar, nas nossas relações, tratá-los de forma positiva, com amor, com o máximo amor, e não simplesmente de qualquer maneira. Por que é assim? Porque eles foram colocados na posição pastoral por causa e em função de uma vocação divina. Foi Deus quem os chamou para assumirem essa posição, e é por causa da posição, não é por causa do carisma, não é por causa das relações, não é por causa simplesmente das capacidades, das competências, mas é por causa de serem pastores. O que a palavra de Deus diz é que não é simplesmente porque a pessoa é um bom pastor, prega bem, ensina bem, faz muitas visitas, é um ótimo conselheiro matrimonial, que ele deve ser tratado por amor, com amor. Mas exatamente porque ele foi colocado na posição de condutor, de presidente, de pastor da igreja, no sentido de que esse pastoreio é a sua profissão. E nem sempre nós estamos conscientes disso. Por que Paulo faz isso? Ele termina esse pequeno texto dizendo, vivei em paz uns com os outros. Paulo aqui não está dizendo, vamos viver em paz uns com os outros dentro da comunidade, dentro da fraternidade cristã. Ele está falando do ministério pastoral, então ele diz, vivei em paz os membros da igreja com os seus pastores. Uma igreja que eu pastoreei, me permitam citar essa experiência pessoal, eu tive muitas dificuldades com a igreja por várias razões, algumas eram culpa minha mesmo, na minha incapacidade, na minha falta de percepção de muitos problemas da igreja, mas algumas coisas eram por causa da igreja. E eu me lembro que um dia eu estava lá logo após o almoço e recebi um telefonema de um médico aqui de Goiânia dizendo, olha, venha buscar a fulana de tal aqui no hospital porque ela está doida. Ela está jogando fora os aparelhos, ela está tentando fugir do hospital, nós não queremos essa senhora aqui e nós sabemos que o senhor é o pastor dela. Eu entrei no carro e vim voando do interior de Goiás até aqui em Goiânia buscar a irmã e levá-la para casa. Quando nós tivemos reunião do conselho, eu fui muito elogiado pelos presbíteros da igreja, porque tomei essa atitude, sem pedir permissão para ninguém, vim cá e busquei a irmã. Alguns meses depois, a minha filha acordou com falta de ar. E eu simplesmente pus ela dentro do carro e levei para o hospital do outro lado, de outra cidade, a 120 quilômetros, porque é ali que tinha um médico bom naquela área.
E naquele dia eu deveria receber alguém para aconselhamento no meu gabinete, pedir que essa pessoa fosse avisada. E aí, quando chegou a reunião do conselho, eu fui muito repreendido, porque não estava na cidade num dia em que um membro precisava ser atendido pelo pastor. E eu tive que dizer, meus irmãos, eu estava atendendo a minha filha. E eu quero dizer que a minha filha é membro não comungante dessa igreja. Se eu fui elogiado quando atendi uma irmã que estava dando trabalho noutra cidade, porque busquei, por que agora eu sou repreendido por atender a minha filha, que é minha filha, e que é membro da igreja? Aí os presbíteros me pediram perdão, me pediram desculpas por causa disso. Viver em paz uns com os outros. Naquela época eu estava saindo da igreja, tinha tido um ministério muito difícil naquela igreja, então eu disse para os presbíteros o seguinte, irmãos, deixa eu sair em paz. Eu não quero trazer tristezas para a igreja, eu não quero ser um peso para a igreja, mas eu também não queria que a igreja fosse um peso para mim. Nas nossas relações de pastores e igrejas, muitas vezes acontecem problemas de comunicação. Às vezes, por causa do pastor que não percebeu exatamente o que deveria fazer e como deveria fazer, mas às vezes também por causa do membro que não recebeu a admoestação, não recebeu o ensinamento da forma como deveria ter recebido por parte do seu pastor. Paulo está dizendo, olha, acatem os seus pastores, tratem-nos com amor, tenham paz com eles. Por que Paulo diz isso? Porque Paulo percebe que aquela igreja de Tessalônica, que tinha sido plantada num período muito pequeno, curto e difícil, estava florescendo, estava frutificando. E boa parte desse florescimento, boa parte dessa frutificação, tinha a ver com a relação que aquela igreja manteve com os seus pastores e com o pastor atual que ela estava usufruindo do seu ministério entre eles. Paulo escreveu essa carta apenas 6 meses depois de ter plantado a igreja. Ele foi obrigado a deixá-la rapidamente por causa da perseguição, mas ele foi embora sabendo que, afinal de contas, quem cuida das igrejas é o Supremo Pastor, é Jesus Cristo. Quem cuida da Igreja Presbiteriana Jardim Goiás, acima de qualquer questão, é o Senhor dela, o Senhor Jesus Cristo. Os pastores fazem bem em não atrapalhar o Senhor Jesus cuidar da sua igreja, mas colaborar com Ele. E as igrejas fazem bem em receber o pastoreio do seu Senhor e muitas vezes através dos pastores que Ele coloca sobre si. Eu estou colocando essa questão não é porque eu quero simplesmente dizer aos irmãos, olha, votem sim na cédula que vão receber daqui a pouco. A igreja tem total e plena liberdade de eleger os seus pastores. É um ensinamento da Escritura Sagrada. A igreja pode manifestar sim e a igreja pode manifestar não. Mas o que não pode acontecer é a igreja deixar de manifestar-se quando ela é chamada para esse fim. Hoje nós estamos aqui convocados para eleger o nosso pastor e também para aprovar modificações do nosso estatuto. Nossa única oração é que o Espírito Santo, que habita o coração de cada membro aqui presente, o oriente com sabedoria e discernimento. Nosso desejo, especialmente o desejo do reverendo James, é de continuar servindo a igreja com amor, com zelo